Olá, a paz. Números, capítulo 21, versículo de número 5, diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui não há água, pois aqui não há pão, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Nós pecamos contra você, pecamos contra o Senhor. Ore para que o Senhor tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faça uma serpente ardente, ou de bronze, ou de metal, e ponha-na sobre uma haste ou madeira. E será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e colocou-a numa haste ou numa madeira. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. A palavra nos traz entendimento no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14. Semelhantemente, João ele vai falar a respeito dessa situação. João diz: E há de ser que, como Moisés levantou a serpente no Egito, há de ser que o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa passagem nós vemos que o povo sai do Monte Or, o povo está caminhando, indo no caminho do Mar Vermelho, saindo do Monte Or, e eles começam a questionar a Deus. Eles começam a questionar a Deus os seus feitos, eles começam a questionar a Deus, murmurando, dizendo que a alma deles sente pavio do pão tão vil, ou do pão que eles estão comendo sempre. Reclamam que não tem água, mesmo que quando eles sentiam sede, Deus ordenava, Moisés tocava a rocha soltava água, ou Deus fazia alguma situação ou alguma coisa para que todos, milhares e milhares de pessoas matassem suas sedes. Quando tinham fome, eles pediam a Moisés orava a Deus e Deus derramava o maná, Deus descia cordonizas, fazia diversas coisas para que o povo matasse também a fome. Mesmo sem Deus deixar o povo padecer necessidades, o povo ainda reclama, o povo ainda murmura. Deus se ira e manda serpentes entre o povo, serpentes venenosas. Quando a Bíblia relata ardentes, ela relata venenosas. Serpentes ardentes são enviadas por Deus entre o povo, e o povo começa a ser picado. E o povo é picado, o povo é envenenado pelas serpentes, é envenenado pelas serpentes e começa a morrer. Diversas pessoas começam a morrer. Eu imagino que morre pai, morre mãe, morre filho, morre tio, morre tia, morre parentes próximos. O povo começa a morrer cada vez mais, e eles se ligam do mal que eles fizeram. Murmuraram a Deus por terem tudo. Murmuraram a Deus por Deus não deixar eles padecer necessidade, mesmo assim murmuram contra Deus. E Deus se ira e manda serpentes, e quando Deus manda as serpentes, o povo começa a morrer, eles se tocam e falam para Moisés: Moisés, nós pecamos contra ti, que é servo do Senhor, e nós pecamos contra o seu Senhor. Peça para que Deus tire de nós as serpentes. Note que Deus não tira as serpentes. Deus ordena que Moisés faça uma serpente de metal e a pendure numa haste ou no madeiro. E Moisés pendura a serpente no madeiro, e todo aquele que fosse mordido e olhasse para a serpente, viveria. É engraçado que semelhante a gente olha isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, João fala como está escrito em Números 21, capítulo do 4, o versículo do 4 até o versículo 9. Como está escrito, não está escrito isso na Bíblia, não diz isso. Mas eu imagino, ele traz lá atrás. Ele diz: E como Moisés levantou a serpente no Egito, há de ser que o Filho do Homem será levantado. Mas para que ele vai ser levantado? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todos aqueles que eram mordidos, todos aqueles que eram envenenados, nós saberíamos que toda pessoa que é envenenada, que não tem um antídoto, ela morre. Toda pessoa que é envenenada por uma cobra, se não tem um antídoto, ela acaba morrendo. Se não toma um remédio, um antídoto, ela morre.
Semelhantemente, o certo para aquelas pessoas que foram mordidas pelas cobras venenosas era o fim. Porém, Deus ordena que Moisés faça uma serpente, a coloque pendurada no madeiro, e quando a serpente é pendurada no madeiro, todo aquele que é mordido e olha para a serpente, obtém vida. Todo aquele que é mordido, olha para a serpente e de novo está curado, de novo está são, não está mais envenenado. A gente vê isso no Novo Testamento. Mas Mateus, Jesus vem, eu estou entendendo, mas de uma visão meio confusa. Jesus veio, é levantado e todas as pessoas que olhar para Jesus vai ter vida? Como assim? Você está assemelhando que nós fomos picados? Não, nós não fomos picados nem envenenados. Não fomos mordidos fisicamente. Mas se pararmos para pensar, se formos até o livro de Gênesis, quando a serpente ou o serpente, que era o próprio Satanás, ele vem. Ele separa o homem de Deus. Entre aspas, ele envenena o homem com o próprio pecado. O homem peca e o homem se afasta de Deus. No livro de Romanos, não me lembro qual é o versículo, mas vou colocar aqui embaixo. Ele diz que todo aquele que peca merece morrer. Que o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é gratuito e é a vida eterna. Então, se quem peca merece morrer, quem não peca merece viver. E é engraçado que para nós seríamos a morte. Nós teríamos a morte. Por termos pecado, estaríamos caminhando para a morte. O serpente, que é o próprio Satanás, nos envenena com o pecado. E nós estamos caminhando para a morte, até que Jesus é levantado no madeiro. E todo aquele que foi envenenado com o pecado, olhando para Jesus, ele obtém vida. Está com o ministério destruído, mas você olha para Jesus e Jesus traz vida ao seu ministério. Está com a família destruída, mas você olha para Jesus e Jesus te traz vida. Aquele Satanás que envenenou a gente com o pecado, que destruiu a gente com o pecado, se a gente olhar para Jesus, ele vai nos trazer vida. Como todas aquelas pessoas que eram mordidas por serpente, olhavam para a serpente de metal que Deus tinha mandado Moisés fazer e eram curadas. Assim eu quero convidar você, olhe para Jesus. Está com a vida destruída? Olhe para Jesus. Está com o ministério destruído? Olhe para Jesus. Está com a família viciada? Olha para Jesus. Não aguenta mais, não suporta mais? Olha para Jesus, porque Jesus vai te trazer vida e vida eterna em abundância. Não se esqueça, muitas tempestades, o diabo vai tentar te envenenar, vai tentar te afastar de Deus, vai tentar te levar para a morte, mas Jesus veio e foi levantado para te trazer vida. Então olhe para Cristo hoje.